Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então prova, encontra uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. O crente é sincero demais, né, gente? Tem gente que não vira o pescoço nem se pagar, né? Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Deus está aqui. Atos, capítulo de número 19. Enquanto vocês encontram, o pastor Roberto, que trabalha comigo já há 15 anos, a última vez que ele veio aqui, ele tinha outro nome. E eu estava orando a Deus há muito tempo para mudar o nome dele. É sério, porque imagine, eu fui o primeiro deputado do Brasil a brigar com a Rede Globo. Aí o meu tecladista chamar Roberto Marinho. Porque não é você, isso é um karma, né? Aí eu falei, a partir de agora seu nome é Roberto Feliciano. E pelo menos um deu glória ali, né? Teve uma irmã ali atrás que fez o sinal da cruz. Nem tudo é perfeito, faz parte, né? Aí o Roberto está aí, trabalhando comigo. Atos 19, quem encontrou, diga amém. Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que o ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E então falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Amém, igreja? Até aqui, feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém aí, pelo amor de Deus, isso. Aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Isso. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos e a ADVEC Recreio ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus oráculos, cerque este santuário com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem do recreio. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Eu só queria fazer um pedido ao sonoplasta. Se puder só abrir um pouquinho aqui do altar, me dá um pouquinho de agudo, você vai ganhar um beijo, viu? Ele abriu um sorriso lá que ele está carente pelo jeito. Final do culto, todo mundo dando um beijo e um abraço nele. Ele faz a mesma coisa sempre. Glória a Deus, Deus te abençoe, filho. Posso ouvir um glória a Deus à igreja? O texto que eu li nessa noite é um texto propício
para aquilo que se propõe aqui nas ADVEX, não apenas do Recreio, mas de todo o país e do mundo. Essa igreja organizada como tem um norte, uma direção, e a direção desses dias é uma direção para avivamento. Diga comigo, avivamento. A palavra avivamento é uma inflexão do verbo avivar, e avivar significa trazer de volta à vida quem está morto ou meio morto. Isso é, em ipsis literis, o significado de avivamento. Então, todas as vezes que você ver livros sobre avivamento, ou as igrejas se proporem a cultos de avivamento, a intenção é que haja uma ressurreição no nosso meio. Ressurreição de dons, ressurreição de espiritualidade, de santidade, de busca interior. E eu creio que nós, como Assembleia de Deus, acreditamos piamente que somos uma igreja avivada. Tem alguém que acredita nisso aqui também? O texto que eu li é um desses textos que, quando a gente lê e tem curiosidade, se apaixona por ele. O apóstolo Paulo, o mestre da oratória, o homem talentoso, levantado por Deus num tempo completamente diferente, levantado por Deus com uma missão única, vai ser usado pelo Senhor lá na Grécia. E entrando ele pelas terras gregas, resolve anunciar a homens e mulheres que tinham tudo e um pouco mais, porque a civilização grega sempre esteve um passo além das demais civilizações. Imagine uma civilização que inventa as coisas que hoje, até os dias de hoje, melhor dizendo, fazem parte do nosso dia a dia. São os gregos que inventam essa história de academia, sabiam disso? Naquela época, no tempo deles, era chamado de templos de adoração ao próprio corpo. São os gregos que inventam o esporte. Daí a palavra Olimpíada, que vem de Olimpo, o monte onde ficava o panteão dos deuses da Grécia. São eles que inventam a medicina com Hipócrates. E é claro que os egípcios é que vão no futuro dar um pouco da sua, abre aspas, tecnologia, fecha aspas, para que a medicina seja então pulverizada entre todos os povos do mundo. Mas tudo isso nasce com os gregos. São os gregos que inventaram algumas matérias que até os dias de hoje atormentam os nossos filhos na faculdade, na universidade. Dia desses eu mesmo estava lá em Brasília, meu WhatsApp tocou, quando eu olhei era uma das minhas filhas que quase não manda mensagem, e quando manda é problema. Eu já sentei e falei, meu Deus, o que veio aqui? E quando eu abri, estava lá, pai, me socorre, tem um texto para interpretar, não estou entendendo nada, e o senhor gosta de interpretação. A princípio eu me senti um super-homem, né? Uma filha adolescente, achar que o pai pode ajudá-la é um mistério muito grande. Quem é pai de adolescentes aqui? Levante a mão. Meus pêsames, quer dizer, meus parabéns. Você sabe o que eu estou falando. E aí eu sentei e fui interpretar o texto. Eu li a primeira linha, a segunda, voltei na primeira de novo, porque eu não entendi nada também. Li a primeira, a segunda, a terceira frase, voltei na primeira. Não consegui compreender. Rolei o texto para baixo para saber quem tinha escrito. Platão. O atribulado do Platão viveu antes de Jesus. Ele escreveu coisas que até hoje nós não conseguimos sequer compreender o que é que ele estava imaginando. E eu só falei de Platão. E se eu citasse aqui Aristóteles e Sócrates, a tríade de pensadores, são eles que inventam a tal da filosofia, uma mistura de duas palavras em latim, philos e sofia. Philos, amante, namorado; sofia, inteligência, sabedoria. Eles criaram essa história de amar o conhecimento, quando nós nem imaginávamos existir. Eles já andavam pelas ruas observando o tempo, observando o espaço. São eles que criam as poesias dos estoicos. São eles que falam sobre o pensamento da filosofia dos epicureus, com quem Paulo mais tarde vai dialogar. Então, quando eu vejo o apóstolo São Paulo entrar por uma terra diferente, onde as pessoas não tinham, aparentemente falando, necessidade de nada. Porque uma coisa é você pregar para um ignorante, para uma pessoa que não sabe ler nem escrever. É claro que a sua retórica, a sua base de argumentação vai convencê-lo, e ela vai se curvar, ou vai pelo menos compreender com você, a não ser que seja uma pessoa barraqueira, porque essa vai para as vias de fato. Mas se ela tiver um pouquinho de equilíbrio, ela vai debater com você. Pois bem, outra coisa é você pregar para o seu professor de sociologia. Tenta lá falar de Cristo para o seu professor de filosofia.
e você vai ver o sermão que ele vai lhe dar. Pessoas que não têm cultura, é muito mais fácil de serem conquistadas pelo poder da fala. Paulo resolve pregar para os gregos, um povo que não tem problema com inteligência, um povo que não tem problema sequer com beleza. Até hoje, quando passa um homem muito bonito na rua, as mulheres ficam ouriçadas e logo vão dizendo: lá vai um Deus. Aí elas sabem tudo. Por que Deus grego? É simples. Depois, curioso, digita no Google deuses da Grécia e não se assuste, você vai ver lá um tal de Zeus. Pense num Zeus, um ser gigante, um queixo quadrado, uma barba bem feita igual a barba do pastor Bruno, e de igual forma uma barriga de tanquinho igual a do pastor Bruno, né? É assim o Deus grego deles. E isso eu só falei de Zeus. Se eu falasse para vocês de Teseu, se eu falasse para vocês de Hércules, se eu falasse para vocês de Apolo, Hermes e tantos outros deuses da Grécia, você ficaria de queixo caído. Os gregos eram apaixonados pelo corpo, eram apaixonados pelo DNA humano, pela estrutura humana. Por isso são eles que inventam os esportes para cuidar do corpo e inventam a medicina. Nós temos um grego na Bíblia que escreveu 2 livros. Um foi o Evangelho e o outro, o livro que eu li aqui para vocês, o livro de Atos dos Apóstolos. É o médico Lucas, ou chamado de Lúcius. Lucas era grego. E quando eu vejo um grego escrevendo o Evangelho de Cristo, saindo andando atrás de um homem de 1,5 metro de altura, uma cabeça desse tamanho, há quem diga que era caolho e manco de uma perna, e eu estou falando do apóstolo São Paulo. Quando eu vejo um médico olhar para o apóstolo São Paulo e abandonar a medicina para sair andando atrás dele, só tem uma explicação: havia algo dentro do apóstolo que era mais poderoso do que a cultura, mais poderoso do que a ciência, mais poderoso do que aquilo que os homens podiam absorver em uma universidade. E aqui vale um apontamento, porque afinal de contas eu estou no Recreio, lugar onde as pessoas são abençoadas em todos os níveis. O Recreio é a terra que mana leite e mel. O que não falta aqui é gente rica e gente em estado de ascensão, e gente que vai ficar milionária, bilionária. Então permita-me te dar uma palavra sobre avivamento à luz da Bíblia, e falar para você nunca deixar que a sua riqueza ou seu status ocupe o lugar da presença magnífica do Espírito Santo que está entre nós. Existe um preconceito deslavado contra pessoas que são extremamente pentecostais. Existe até um desrespeito, porque eu viajo pelo mundo todo e eu vejo pessoas quererem tirar sarro do nosso tipo de culto, das nossas coreografias pentecostais, da nossa adoração extravagante, da forma como a gente se porta, pulando, gritando, orando em línguas, alguns fazendo algumas coreografias que é até interessante, né? Meu Deus, esse dia eu estava num culto, o irmão recebeu um poder lá que eu falei: desceu sobre ele o espírito do Bruce Lee, só pode ser. Jesus usa, quando o diabo pega, dá isso aí, ó. Volta para o espírito, Roberto. Tomei um susto aqui, poxa. Pois bem, isso acontece, as nossas coreografias são assim. E muitas pessoas acreditam mesmo que o poder de Deus é dado para pessoas ignorantes e pobres, e é negado para pessoas intelectuais e ricas. E isso, repito, é um grande preconceito, porque o movimento pentecostal na Bíblia tem 2 momentos: um com pessoas simplórias e o outro com pessoas eruditas. O primeiro momento do Pentecoste na Bíblia, na forma do avivamento que desperta aquelas pessoas como o vento soprando sobre o vale de ossos secos, está em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Quem estava reunido ali eram homens e mulheres da plebe, do povão, porque Jesus se revelou a eles. Ele ressuscitou e apareceu para 500 testemunhas do povão, e marcou com eles o encontro, e disse para ficarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder de Deus. Ali eram homens simplórios, ali estava a plebe. Pedro e João, por exemplo, eram analfabetos. Você deve saber disso, né? Já leu Atos dos Apóstolos capítulo 4, depois que Pedro e João curam aquele paralítico no capítulo 3, na porta do templo? A Bíblia diz que quando Pedro cura o paralítico, a cidade entra em polvorosa. Os ricos, os intelectuais vieram ouvir o que estava acontecendo, ver, e acabaram ouvindo Pedro pregar. E quando Pedro termina de pregar, os homens dizem assim: não são estes homens iletrados? Traduza-se por iletrados: analfabetos. Não são esses homens que têm falta de cultura? Como é que os ouvimos pregar desse jeito?
Se você ver Pedro começar a falar desde o profeta Samuel até o profeta Jesus, você vai ficar louco. Como é que alguém tem tantas informações na memória se ele não sabia ler uma palavra sequer? Havia sobre Pedro algo que não era aprendido em universidade. Havia sobre Pedro aquilo que veio do alto: a palavra, o poder, a unção e a revelação. Pois bem, mas mesmo em Pentecostes e a igreja de Jerusalém, eles têm lá 4, no máximo 5 dons do Espírito Santo. A gente vê eles falarem línguas, a gente vê alguém interpretar línguas, a gente vê alguém curar o enfermo pelo toque da mão, porque Pedro só sabia curar as pessoas tocando, porque Jesus havia dito, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 15, 16, que vocês leram aqui, se lerem o texto todo, vai ver, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Pedro só sabia curar assim. Foi caminhando ao lado de Paulo e dando vazão ao Espírito que ele pôde perceber que até a sombra dele era capaz de curar, quando ele estava debaixo de uma apoteose do Espírito. Nós vamos encontrar esses dons e não mais do que esses. Mas quando deixamos a plebe, quando deixamos o povo simples e vemos Jesus levantar um intelectual, porque Paulo era um intelectual, Paulo era um doutor da lei. Não, ele não era um sacerdote, porque ele não era da tribo de Benjamim, ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel. Levitas, sacerdotes, vinham da tribo de Levi. Ele não era. Quando a Bíblia chama ele de doutor da lei, a Bíblia está dizendo isso literalmente. Ele era doutor em leis, ele era um advogado. Agora pasme, um advogado num tempo em que a nação dele, a nação de Israel, mais de 95% do povo não tinha acesso à leitura, não sabiam ler nem escrever, estavam oprimidos pelo Império Romano, que os transformou em escravos na sua própria terra. Estavam oprimidos, não tinham cultura, não tinham acesso à literatura, e mais, 75% dos ganhos dos judeus nos tempos dos romanos eram pagos em forma de tributo. Eles não tinham dinheiro nem para comer, viviam cadavéricos andando pela terra. Numa época em que 95% da população de Israel era oprimida, aparece um Paulo, ou um Saul de Tarshite, Saul de Tarso, que vem da aristocracia. Paulo não vem da plebe, ele vem do povo rico. Como é que o senhor sabe, pastor? Vou deixar ele contar para nós. Ele infernizou a vida de um homem até que um homem o espancasse. Quando o homem o espancou, Paulo disse: você bateu em um cidadão romano. O homem recuou porque sabia que havia leis para isso. Como você pode ser romano se eu, disse o homem que bateu nele, tive que comprar o meu direito de cidadania? Paulo diz: pois eu nasci com esse direito. Eu venho da aristocracia. Paulo era judeu e era romano. Paulo tinha acesso aos estudos. Paulo era advogado num tempo em que o povo dele não sabia ler nem escrever. Não só isso, Paulo era poliglota. Alguns crentes entram no manto quando escutam Paulo falar: eu falo mais línguas do que todos vocês. Tem gente que já se sacoalha. Paulo está dizendo: eu me comunico em vários idiomas. Paulo era um erudito, era um intelectual. Eu falei para vocês agora há pouco, ele entra em Atenas e ao invés de chegar pregando Cristo e anunciando, ele ganha os atenienses. De que forma? Ele vai para o Areópago e seduz os atenienses com a sua oratória, recitando o pensamento dos epicureus. Quando ele fala dos epicureus, as mulheres ficam em transe, porque eles tinham uma sensibilidade à poesia. Depois ele passa a falar dos estoicos, que falavam sobre vida pós-morte, sobre a existência desse mundo, e ganhou o pensamento dos homens. Depois que ele ganhou todos os gregos pelo intelecto, aí ele começa a dizer: tudo que eu falei para vocês não passa de palavras de sabedoria humana. Eu quero mostrar para vocês algo maior do que palavras de sabedoria humana. Eu quero mostrar para vocês a revelação e a demonstração do Espírito e do poder de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o poder do Pentecoste, da alegria do avivamento, da expansividade da glossolária, das línguas estranhas, o fervor do Espírito, essas coisas que às vezes começam na alma e acabam se reverberando sobre o corpo, não é um presente para pessoas ignorantes, não é um presente para a mente, é um presente para a alma. Se você nessa noite esquecer o seu anel de formatura, esquecer o seu diploma na parede, esquecer do seu carro importado que está ali fora, esquecer dos milhões que você tem na conta, ou das coisas que tem que fazer amanhã, e parar de ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, e resolver mostrar que você está numa Assembleia de Deus de verdade, porque assembleiano não fica olhando o pregador com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Eu queria ver se de fato os pentecostais
pentecostais estão aqui dentro comigo, ou se vão ficar mais algum tempo com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro ou esse queixo de concreto. Por quê, pastor? Porque o Pentecoste não é dado para aqui, ele é dado para esse lugar aqui. Avivamento é sacudir o morto e trazer ele à vida. Será que tem algum defunto aí do seu lado? E se tiver, o problema não é meu, o problema é do pastor Bruno, que botou o tema do avivamento aqui. Ora, Deus não fala com quem está ausente, e Deus não joga palavras ao vento. Se Deus inspirou que esta semana é uma semana de avivamento, é uma semana dos seus esqueletos ser sacudido pela presença dele. O erudito Paulo apresentou para nós 9 dons do Espírito Santo, enquanto a plebe, os irmãos pobres lá de Jerusalém, só conheciam 4 ou 5 dons. Então vamos lá, por que Jesus deu isso a Paulo? Exatamente para provar para Paulo, e para Paulo provar para o mundo, que o Espírito Santo não olha o nível social da pessoa, ele olha para a carência e a necessidade da alma dela. Não é uma questão de intelecto, é uma questão de necessidade. Eu sou casado com a doutora Edileuza, minha esposa é psicóloga. E eu me lembro que logo que nós casamos, ela estava estudando ainda, e foi uma luta, porque casamos, lua de mel, chegamos à lua de mel, deu sexta-feira, e toda sexta-feira era dia de eu ir para o monte orar. Lá no interior a gente ainda vai para o meio do mato orar. Não me chame de homem de Neandertal, tá bom? Nem de Australopithecus. Eu sou uns crentes só de antigamente. E eu subi o monte para orar, e eu cheguei para ela todo querido, falei, meu amor, vamos? Ela disse, aonde? Vamos orar no monte? Ela olhou para mim e disse assim, para quê? Eu disse, para buscar a presença do Eterno, a graça, a glória. Ela disse, eu sou assembleiana de berço, fui apresentada no altar, e você chegou logo depois, quer ensinar a mim a adorar? Ela disse, eu tenho igreja para adorar. Na minha igreja tem forro e tem água geladinha e banheiro. A minha igreja não tem percevejo, nem pernilongo, nem sapo, nem grilo, e nem tem problema com cobras. E você quer orar no meio do mato para quê? E eu não consegui explicar o motivo. Eu aprendi com os meus pais na fé. Eu disse, você não quer ir, meu amor? A gente não briga, você fica e eu vou. E eu fui, mas fui triste naquele dia. Semana seguinte, sexta-feira, eu falei, meu amor, estou indo para o monte, quer ir comigo? Ela disse, senta aqui. Eu falei, ai meu Deus, lá vem. Eu estou estudando a alma humana. E eu descobri que cada pessoa tem um temperamento. Freud diz muito sobre isso. Ele fala que uns são fleumáticos, que outros são expansivos, sanguíneos. Ela disse, você é colérico depressivo. Você ri porque não era você, bocó. Eu achei que ela estava me elogiando. Fui ler o que era, depois falei, meu Deus, eu sou esse trem aqui, né? Ela falou, você oscila, você vai de 0 a 100 em segundos, de 8 a 80 em minutos. E eu não, eu sou fleumática. Eu tive que procurar no dicionário que era fleumática. Ela falou, eu sou tranquila, eu sou tímida, eu sou assim quietinha. Jesus recebe a minha adoração lá. Você não vê que os meus gritos de glória a Deus são bem baixinhos? Glória a Deus, Jesus. E nem por isso eu deixo de ser pentecostal. Eu disse, amém, meu amor. Então você me dá licença que eu sou isso tudo que você falou. Eu preciso ir para o meio do mato, que só lá eu me sinto alguém. E fui orar. Na terceira semana o negócio entornou, porque ela sentou perto de mim e disse, você está indo de novo, né? Disse, estou, vem cá, senta aqui, deixa eu te falar uma coisa. Isso é uma questão de personalidade. A sua personalidade extravagante e expansiva precisa de espaço. Você precisa gritar. Você está no culto, você toma o lugar de 5 pessoas. Eu não, eu sou equilibrada. Você é um desequilibrado. Já quase dá divórcio na terceira semana do casamento. Aí eu falei para ela, faça um pacto diante de Deus aqui agora, eu nunca mais te chamo para ir no monte. E ela, muito obrigado. E eu fui. 6 meses depois, nunca mais falei com ela sobre o monte, mas toda sexta-feira eu ia. Um dia eu estou saindo, ela disse, você está indo aonde? Eu disse, sexta-feira, monte. Ela disse, espera que eu vou junto. Eu disse, mas você quer fazer o que lá? Eu disse, vocês não vão orar? Eu quero orar também. E eu fiquei pensando, meu Deus, ela vai apresentar o TCC dela. Ela vai fazer uma matéria para destruir, desgraçar a mente das pessoas simples e pentecostais como eu. Ela vai, eu falei, Jesus, eu vou te defender.
E eu falei para ela: não vai, meu amor, não, nós temos que pular uma cerca. Ela falou: tem que pular cerca? Eu disse: tem. Agora que eu vou mesmo. Não, meu amor, não vai. Irmãos, eu saí de casa, era 20 minutos da minha casa até a montanha que a gente orava lá. Eu gastei 1h30, eu errei o caminho, para ver se ela desistia. Ela falou: você não quer que eu vou, né? Eu disse: amor, você não precisa ir. Eu vou. Eu falei: então não tive mais o que fazer. Levei ela para o monte. Quando cheguei lá, cheguei na cerca, eu pisei no arame, levantei outro. Passa, amor. Ela disse: é verdade mesmo, vocês pulam uma cerca para entrar aqui no meio do mato? Eu disse: gente, pula. Quando ela foi andando, eu falei: tá vendo esse caminho? Vai dar numa clareira, onde, ó, escuta aí o barulho do violão lá. Nós vamos entrar, mas a gente não pode entrar de qualquer jeito. Ela falou: por quê? A gente faz um concerto aqui antes. Ela falou: concerto? Para quê? Eu disse: é porque lá dentro o negócio fica estreito. Ela disse: traduz. Eu disse: tem uns profetas lá. Tem umas pessoas lá que tem visão de raio-x. A gente faz em casa, eles escutam tudo. Deus abre a boca, Deus fala. Eu não sei se alguém acredita nessas loucuras aqui, mas eu estou no recreio. O povo do recreio acredita nisso. É por isso que o recreio vai virar de cabeça para baixo. É por isso. É por isso que o império das trevas vai abandonar o recreio. Eu profetizo a falência do império das trevas. Vai sair Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, obra de feitiçaria. E só quem crê nisso reage, pelo amor de Deus. Pastora Elaine, eu lembro que quando eu entrei com a minha mulher lá na clareira, cada crente que orava no monte tinha uma árvore. Eu tinha a minha árvore. E eu fui apresentar uma árvore para minha esposa. Eu disse: essa aqui vai ser sua árvore. Ela disse: para quê? Eu disse: depois você vai entender. Se for dos nossos, vai entender. Eu falei para a gente usa aqui como direção, porque está escuro, para a gente saber mais ou menos onde um está. Mas não era nada disso. É que na hora da oração, quando a coisa aperta, a gente agarra a árvore pelo pescoço, dá tapa nela. Jesus, pá, cadê meu milagre? Não sei se vocês, eu já fiz muito isso. E apresentei uma árvore para ela e saí de perto dela para ela ficar à vontade. E começamos a orar. Aí teve divisa de fogo, igual o Vaguinho cantou aqui, pandeirinho, violão, e foi indo. Daqui a pouco cada um pegou seu canto para orar. Tem hora que o fogo desce, o povo grita, daqui a pouco quietou. Quando quieta todo mundo, eu escuto uma vozinha. Só falta isso. O senhor quer mesmo que eu seja assim igual eles? O senhor quer que eu enlouqueça? O senhor quer que eu grite? Então tá, já fiz de tudo, não deu certo, vou tentar isso. E a minha mulher começou a gritar: Deus, eu quero o meu milagre. Eu levantei a cabeça e todo mundo, e o fogo começou a pegar, porque se pegou nela, pega em qualquer um. Daqui a pouco Jesus batizou ela com o Espírito Santo no monte. Mas ela recebeu o batismo e ficou valente. Ela levantou e começou a marchar. Quando eu vi minha mulher marchar, eu falei assim: não, é o Apocalipse, Jesus está voltando. Daqui a pouco ela começou a profetizar. Quando ela começou a profetizar, eu mirei o fundo do mato e corri, me escondi. A minha mulher profetizando perto de mim, recém-casado. Falei: vai que dá uma, né? Vai que oscila a carne com o espírito, ela resolve fazer algum. Eu me escondi dela. Meia hora depois, 40 minutos depois, uma hora, não sei quanto tempo, entrou alguém no meio do mato. Marco. Eu falei: o que foi? Pode vir. Eu falei: e a mulher? Ela já foi. Foi para onde? Está caída lá no chão. Aí eu cheguei no chão. Se eu tivesse celular naquela época, eu tinha filmado. A doutora Edileuza estava parecendo um tatu. Ela rolou na terra. Ela chorou, tinha terra no meio do olho dela, mato no meio do cabelo. A minha esposa é italiana, misturada com português, branquinha, loira. Ela estava toda sujinha, tremendo. Ela não se movia, a não ser um tremor normal. A gente chacoalhava, ela não voltava. Me ajudaram a colocar ela no carro. Levei ela para casa às 5 da manhã. Deitei a minha mulher na cama. Agradeci a Deus e dormi. 6, 6:30 da manhã, essa mulher acordou num grito.
Ela deu um grito, saltou na cama e me agarrou pelo pescoço, que eu tombei. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Ela chorando. Eu falei, calma, eu acendi a luz. O que foi? Ela perdeu o fôlego. Eu disse, o que é, mulher? Calma, o que foi? Ela disse assim, não. Eu falei, não, o que? Não é temperamento. Não é temperamento. Eu disse, do que você está falando? Ela falou assim, não é temperamento, é necessidade. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta abre. Aquele que procura, acha. Como é que você acha que nós crescemos nesse país? Como é que você acha que as Assembleias de Deus, a igreja mãe pentecostal no Brasil cresceu? Por causa de pessoas ricas e importantes? Poliglotas? Não. Em 1924, quando Daniel Berg e Gunnar Wingre pisaram aqui no Rio de Janeiro, o Rio ainda era a capital do nosso país. Eles entraram aqui dentro com uma proposta: anunciar para a capital do nosso país que o Espírito Santo era real. Homens que mal falavam a língua portuguesa, mas que quando chegavam no ambiente, o ambiente era saturado pela presença do Eterno. Eu estava aqui no Maracanãzinho pregando dia desses, no centenário, e eu invoquei uma história que calou todo mundo. Quem lê, sabe. Eu li o livro de Daniel Berg, Diário de um Pioneiro. E quem não leu, compre, adquira. Você vai ver como a nossa igreja nasceu. E você vai ver ele contar. Eu estava em Belém do Pará orando, isso na página 73 ou 74 do livro. E Deus me mostrou um homem no meio do povo, e eu estendi a mão sobre ele. E quando eu estendi a mão sobre o homem, ele flutuou no ar. Eu ainda não vi ninguém flutuar no ar, mas os nossos pais viram isso. E a CPAD não edita heresia. Adquiri o livro novo, depois que fizeram uma repaginada nele. Fui lá para a página, a palavra flutuar desapareceu. Colocaram, enquanto eu orava, ele foi erguido do chão bem alto. Por que tirar a palavra flutuar? E não é a mesma coisa. É que a palavra flutuar é mística demais. Por ser mística, fala de tratados transcendentais, dons extrasensoriais, algo que nós pentecostais sempre tivemos e estamos perdendo. E por estarmos perdendo, o diabo tem feito uma festa muito grande. Não podemos ser só chamados dos crentes que sabem cantar bonito, que sabem dançar ou aplaudir. Precisamos voltar a ser chamados de crentes que adoram ao Senhor na beleza da sua santidade, possuídos pela presença do Espírito Santo. Quem acredita nisso, diga: eu acredito, pastor. Então levante a mão direita para o céu, chacoalhe ela. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. Agarre a pessoa para mim. Se ela reclamar, fala que o médico mandou não me contrariar, que eu já passei dos 50. Agarrou? Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. Irrita ela. Diga para ela: Deus te trouxe hoje aqui para isso. Sacode, sacode, diga: para isso. Deus te trouxe hoje aqui para sacudir a sua fé, para sacudir a sua família, os dons do Espírito Santo. Deus quer sacudir o Rio de Janeiro. O que isso tem a ver com Atos 19? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, o apóstolo São Paulo, o erudito, o intelectual, o poliglota, o homem que conhecia Deus, o homem que foi ao céu, ele não admitiu, mas ele disse: eu conheço um homem que foi ao terceiro céu, e chegando lá ouviu coisas inefáveis que não é lícito aos homens contar. Eu estou falando desse homem. Ele entra na cidade de Éfeso, e detalhe, quem conhece a Bíblia, a história de Paulo, sabe que não foi a primeira vez, é a segunda vez que ele entra nessa cidade. Na primeira vez que ele entrou, ele apanhou na cidade. Ele não ficou nela 10 minutos. Ao descer do cais, ele entrou no meio da cidade gritando e anunciando Jesus. Os gregos partiram para cima dele e o espancaram. Ele teve que descer ao cais, entrar dentro de um tambor e se esconder dentro de um navio para não morrer. Fez ele um pacto de nunca mais pisar naquela terra. Por quê? Porque a cidade de Éfeso era a maior cidade da Grécia, ou melhor, a terceira maior cidade da Grécia. Era a cidade mais importante comercialmente falando, parecida com o Rio de Janeiro. Tinha um grande porto,
E o mundo antigo da Ásia Maior e Menor, para se transitar, eram obrigados a parar ali para se abastecer e reabastecer. Não havia combustível. O combustível era o braço dos escravos que precisavam parar exatamente ali. O porto ficava num lugar geograficamente estratégico. Então Paulo, na primeira vez que foi e pregou ali, foi expulso. Ele foi expulso porque aquela cidade tinha um dono. E nós já vamos descobrir que dono é esse. Quando Paulo pregou ali a primeira vez, ele tinha acabado de fazer obras tremendas na cidade de Corinto. Havia passado pela sua primeira igreja, a igreja de Antioquia, e revelado aos homens coisas extraordinárias. Mas o Paulo que pisou em Éfeso a primeira vez tinha ímpeto, mas não tinha experiência. Agora, em Atos 19, a Bíblia diz como foi a história. Ele estava vindo de uma convenção. A igreja de Corinto havia feito um aniversário. Essa história de congresso não nasceu conosco, nasceu na Bíblia. A igreja de Corinto havia feito uma festa de um dia só, possivelmente no dia de Pentecoste, que era o dia da inauguração da igreja. E os pregadores daquele dia foram fantásticos. Imagine você receber um convite para ouvir pregando um dia inteiro. De manhã, João e Pedro. À tarde, Paulo. E à noite, um tal de Apolo. Apolo era o pregador fora do normal. Porque o maior pregador da Bíblia para mim depois de Jesus é Paulo. E é Paulo que vai dizer: nenhum de nós se igualava a Apolo. Apolo tinha uma eloquência e uma graça para pregar. E eu fiquei imaginando como é que era Apolo. Você pode imaginar esse culto como foi? De manhã, Pedro pregando, e o anfitrião da igreja de Corinto dizendo: vamos ouvir agora no aniversário da igreja nosso irmão Cefas, conhecido como Simão ou Pedro. E lá vem Pedro pregar. Pedro olhando aquela igreja, Pedro já velho igual a mim, pregador vai ficando velho, vai ficando ranzinza. E Pedro dizendo: essa terra que agora existe não mais existirá, passará por um estrépito e grande tremor, e o fogo varrerá essa terra, e os pecadores serão dizimados e levados ao limbo do inferno. Pedro pregando sobre pecado, e a igreja em transe. Ele termina de pregar, imagina o anfitrião da festa, o pastor Bruno de Corinto. Irmãos, Pedro é assim, né? Ele andou ao lado do Senhor. Agora vamos ouvir o apóstolo João. João, por favor, vem para. E o pastor tirando o microfone: João, conserta aí, ajuda, porque Pedro acabou com o povo. E João dizendo: irmãos, eu fui sócio de Pedro, né, Pedrão? Não vou nem contar as coisas que nós vivemos juntos. E ele diz assim: Pedro é assim porque ele teve experiências profundas. Ele sabe que o pecado separa o homem de Deus. Ele negou o Senhor e achou que tinha sido rejeitado, até que Jesus o chamou pelo nome. Mas, como eu disse, Pedro não está errado. Quem peca vai para o inferno. Mas eu tenho uma palavra para vocês hoje: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, saibais que há um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. A igreja entrou naquele frenesi, hora do almoço. Aqui vocês, não sei do Rio de Janeiro, mas lá em São Paulo, pastor Bruno, nos congressos da Assembleia de Deus era uma coisa linda. A gente saiu do interior em caravanas, ia lá para a festa, e a hora do almoço era aquela coisa. O almoço de congresso, os irmãos faziam comida para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. O arroz era aquele arroz vaticano, né? Papa, né? Ou um arroz carnavalesco, em bloco. Pegou essa? Gostou dessa? Pois bem. E junto com o arroz tinha carne de panela e a salada de repolho. E quando a gente comia tudo isso, a base de tubaína, que era guaraná, aquilo fermentava dentro da gente. Culto da tarde era uma prova. Sangue de Jesus tem poder. Luta para todo quanto é lado. Imagina o povo de Corinto indo para o segundo templo, no segundo culto à tarde. E culto da tarde, o pregador tem que ser muito bom, porque se não for bom, o povo dorme. E o irmão lá de Corinto, pastor Bruno de Corinto, dizendo: vamos ouvir agora ele, Paulo de Tarso. E lá vem Paulo, sem anotação nenhuma na mão, um homem desse tamanho, cabeça desse tamanho, manco de uma perna, caolha. E o povo dizendo: o que esse homem vai pregar? E ele dizendo: eu estava na cidade de Tessalônica, dia desses, e os irmãos me perguntaram sobre a vida pós-morte, como isso vai acontecer. E o Senhor me deu uma matéria, e eu ensinei lá para ele sobre escatologia. Escatos, futuro, logia, estudo do futuro. E eu falei para eles sobre o ensinamento, e comecei a dizer para eles assim: que dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor Jesus nos ares.
2 horas, 3 horas de ensinamento com Paulo, ninguém dorme. O povo sai, procura um lugar para tomar um banho. Lá no interior era um problema. A gente ia em 10 jovens numa casa para tomar banho. O banho tinha nome, era o banho tcheco. A gente pegava água, fazia tcheco aqui, tcheco ali. Não dava para ir para azaração, tentar conquistar ninguém. A gente ia em busca da unção e da palavra. O culto da noite era especial, porque era o culto evangelístico. O melhor pregador ficava para a noite. E à noite quem vai pregar em Corinto? Apolo. Eu queria ter aqui pelo menos um versículo de Apolo para ensinar vocês, mas não tem. Ele era tão grande, tão especial, que a Bíblia nos negou um ensinamento dele. Mas era uma mistura assim de Silas Malafaia com Bruno, com Gesiel Gomes, com T.D. Jakes, com Oral Roberts, com a pastora Elaine, Raquel, e essas coisas. E assim, uma unha bem pequenininha do pastor Marco Feliciano lá. Era isso que era esse pregador. Terminou o culto lá em Corinto, foram para uma casa. Geralmente os pastores fazem um almoço ou um jantar, e dizem que nesta reunião Pedro disse a Paulo: nós preparamos para você um presente. Nós sabemos que você tem sofrido por onde passa, e nós não queremos que você morra. A igreja vai te dar uma oferta. Vamos comprar para você uma casa de descanso, de veraneio. Você vai terminar os seus dias escrevendo, porque os seus escritos ajudam a igreja. E ao invés de Paulo ficar feliz, a tradição diz que Paulo começou a gemer e começou a dizer: ai. E alguém dizendo: está vendo, é por isso que nós queremos te aposentar. Você foi jogado de cima de muralhas, já bateram em você. Você teve 3 naufrágios, não queremos que você sofra mais. E Paulo insistiu em gemer: ai. E alguém perguntou: onde dói? É as pernas, é a cabeça? Ele diz: não, ai o que? Ai de mim, se não anunciar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tentem me paralisar. Quer matar um pastor, um evangelista, tire dele o microfone ou o púlpito, e ele morrerá. E então, não podendo pará-lo, deram a ele uma oferta. E naquela noite Paulo orou e disse: para onde tu queres que eu vá? E o Senhor disse: Éfeso. Ele não dormiu aquela noite. Ele sabia para onde ele estava indo. Um covil de leões. Agora ele pisa em Éfeso, Atos 19. Só que agora não é mais o Paulo violento, garotão, todo corajoso. É um velho. Ele entra em silêncio. Ao invés de pregar, ele sai mapeando a cidade. Ele agora tem experiência. E a experiência faz ele tatear o mundo espiritual. Porque Paulo, bem como nós, todo pentecostal é um caminhante de 2 mundos. Parte de nós pisa aqui, parte de nós sente aqui. Vou falar de novo. Parte de nós vive da terra, parte de nós vive do céu. E você tem que aprender a transitar entre esses 2 mundos, porque tudo na nossa vida se resume ao mundo espiritual. O que acontece no espírito se materializa no mundo físico. É assim que nós acreditamos. Na nossa vida tudo tem um motivo, e o motivo são falências no espírito. A ausência do azeite, a ausência da presença do Espírito Santo abre as brechas, cria-se pontos de contatos, demônios se aproximam, maldições tocam na gente. Não podendo nos deixar endemoniados, o diabo planta espíritos de enfermidade sobre nós. Mundo espiritual aberto. Não adianta você vir aqui à igreja e achar que você só vem para um teatro. Aqui não é um teatro, é um quartel-general. Quem é que eles chamam para pregar aqui? Soldados que já vieram do campo de batalha, cheios de cicatrizes, com divisas maiores, que já passaram por onde você está passando e venceram. E eu estou aqui para te dizer que eu só estou de pé até hoje. Não é porque hoje eu sei falar um pouquinho, porque eu já fui cortador de cana de açúcar, apanhava laranja, algodão e café no interior de São Paulo. Como é que o senhor adquiriu esse conhecimento? A graça de Deus veio sobre a minha vida. Mas quando eu estou na guerra, eu não quero invocar os idiomas que eu falo, nem os livros que eu escrevi. O diabo não respeita anel de formatura. O diabo não respeita o seu currículo vitae. O diabo só respeita canela de fogo. Canela de fogo. Ainda que esta palavra cause asco em alguns, é exatamente isso. O diabo só respeita crente que transpira azeite. Crente que quando está aqui dentro, o corpo dele arrepia, os olhos dele lacrimejam, o corpo precisa levantar a mão ou bater os pés no chão. Pastor, eu não faço nada disso. Você é o alvo da minha pregação. Você deve estar em coma.
Isso é avivamento. Avivamento é trazer quem está meio morto. Está meio morto é estar em coma. Quem está em coma não é cego, mas os olhos mesmo abertos não enxerga. Quem está em coma nunca teve um derrame, mas os braços não funcionam. Quem está em coma não é paralítico, mas a perna não funciona. Quem está em coma não é mudo, mas a boca não fala. A única coisa que funciona são os ouvidos. Jesus te trouxe aqui para você ouvir a verdade. Ainda que ela doa, o Senhor quer ressuscitar a sua alma nessa noite. Se alguém crê nisso, por misericórdia, só mais um grito. Escute. Paulo andou em Éfeso e sabe o que ele viu? O covil do diabo. A cidade de Éfeso tinha o maior centro de idolatria da Grécia. Havia lá um templo erigido à deusa Diana, a Diana dos Efésios. A Diana, a deusa do amor, a deusa da promiscuidade, da orgia. Um templo com 800 portas, um quadrilátero, 200 portas de cada lado. 800 sacerdotes e sacerdotisas cultuais, prostitutos cultuais, porque o culto à deusa era uma orgia de sexo explícito. A pessoa parava em uma das portas, contava a necessidade. O sacerdote que estava ali pegava uma oferta, um pombinho, uma rolinha, um sangue, uma oferenda, uma comida, e entrava no santuário. No centro havia um templo e a imagem da deusa, e ali ele entrava em transe, recebia espíritos, voltava e dizia: a deusa mandou você buscar 10 homens e entrar dentro de um quarto. Havia 800 quartos dentro do templo, porque o culto eram cultos de sexo explícito. Um homem com 10 mulheres, 10 mulheres com um homem, uma mulher com um cavalo, um homem com uma vaca. Pessoas, a anomalia, a perversidade, a baixeza do mundo sexual está lá, porque os gregos não conheciam a palavra moral. Eles também não eram imorais, eles eram amorais. Para eles o moral não existia. Daí a palavra helenístico. Era a vida do prazer pelo prazer. E Paulo está nesse antro, uma deusa alimentada com todo tipo de perversão sexual. Ele percebeu, porque ele apanhou quando ele chegou naquele país pela primeira vez, naquela cidade. Ao ver aquele templo, há uma deusa pagã. Paulo continua caminhando e ele encontra no centro da cidade o maior centro de feitiçaria da Europa. Feiticeiros que eram capazes de fazer coisas que mágicos que você vê aí não chegam nem nos pés deles. A verdade é tão grande que Paulo, depois leia o capítulo 19 inteiro, você vai ver que depois que ele prega, os feiticeiros vêm para o meio da rua trazendo livros e fórmulas de encantamento para serem queimados aos pés de Paulo. Por que fizeram isso? Porque depois que Paulo mapeou a cidade, ele entendeu que a cidade tinha um dono, uma potestade que mandava no ar. E para brigar com a potestade, você tem que estar no nível dela, ou amparado por alguém que está no nível dela. E Paulo começa a dizer: Senhor, sozinho não dá, eu preciso de uma igreja. E ele vai andando pelas ruas, e de repente, no meio da rua, viram 12 homens que estão vindo da esquina. Nenhum deles carregava Bíblia, nem harpa cristã. Eles não tinham desenho de peixe. O espírito que estava neles testificou com o espírito de Paulo. Paulo chegou perto deles e disse: vocês são crentes? Graças a Deus. E ao invés de Paulo perguntar qual é o seu ministério, qual é a sua igreja, como é que é, Paulo pergunta, a pergunta dele é esquisita: vocês conhecem o Espírito Santo? Não é uma pergunta muito esquisita? Já havia uma igreja em Éfeso, já havia uma igreja na Grécia, já havia uma igreja na Grécia que não conhecia o Espírito Santo. Paulo pergunta: o que vocês conhecem? O batismo de João. E Paulo diz: João batizou para arrependimento de pecados, e isso é o correto. Mas vocês precisam receber algo maior. Vocês precisam receber poder, autoridade, dunamis, dínamo, gerador de força, a palavra do Espírito Santo. Vocês precisam receber algo que os olhos não podem ver, algo que os ouvidos ainda não ouviram, e aquilo que não subiu ao coração dos normais. Vocês precisam ser receptáculos e condutores da presença do Espírito Santo. E eles disseram: nós queremos. Como é que faz para receber? Aleluia. Aí o nanico de 1,5 metro de altura, o doutor Paulo, o poliglota Paulo,
O erudito Paulo, com a cabeça desse tamanho, mancando de uma perna, diz: ajoelha todo mundo aqui. Para quê? Eu vou orar e Jesus vai dar. E a Bíblia diz: e Paulo, impondo a mão sobre eles, os 12 foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Agora Paulo se levanta com esses 12 e ele começa uma revolução dentro daquela cidade. Onde ele passa, os espíritos fogem. As formas de encantamento não funcionam mais. As obras de bruxarias não funcionam mais. Tudo que foi feito na cachoeira, o que era feito na encruzilhada, não presta para mais nada. Os guias não descem onde Paulo chega. As entidades se afastaram de lá. As pessoas começam a perguntar: o que aconteceu nesse lugar? É aquele doutor ali. Mas um doutor arrastando o poder do Pentecoste? Pegou aí, crente do Recreio? Mas como assim? É um membro daquela igreja, aquele empresário, aquela professora da universidade, ele mesmo. Onde ele chega, não desce entidade, não acontece mais. A obra de bruxaria é quebrada. A proposta de Deus para a Devec no Recreio é essa: quando este culto terminar, você vai voltar para sua casa possuído, primeiro, de temor, segundo, uma curiosidade a respeito do céu, terceiro, Deus vai abrir a sua sensibilidade. E não se assuste. Não se assuste se você chegar em casa e começar a olhar para as coisas e a janela começar a bater, panela começar a cair na cozinha, você olhar objetos que você nunca viu na vida dentro da sua casa e falar: como é que isso apareceu aqui? O Senhor vai te dar revelação a olho aberto. Vai haver uma limpeza na sua casa, vai haver uma limpeza na sua empresa, vai haver uma limpeza no seu estabelecimento comercial, no seu consultório, no seu escritório. Antes desse ano terminar, você vai dar testemunho dizendo: depois do Aviva, Deus mudou a minha família, mudou a minha história. O Senhor vai trazer aquele que está longe, vai tirar o que está perto. Vai haver um reboliço no Recreio. E se alguém acredita nisso, pelo amor de Deus, eu já estou terminando. Eu tenho 1 minuto para acabar. O Senhor não te trouxe hoje aqui para você sair daqui como um crente Nutella. O Senhor te trouxe hoje aqui para te fazer um crente raiz. Quando você sair por aquela porta, os anjos vão te acompanhar. Quando você chegar na rua da sua casa, no seu apartamento, na sua casa, antes de entrar, abre a porta e dá um grito. Diga: cheguei aqui. Se a vizinha enxerida vier perguntar para você o que é, diga: não é com você que eu estou perguntando. Se o apartamento do lado abrir a porta, diga: não é com você que eu estou falando. Eu estou falando com quem estava atormentando os meus filhos, com quem estava atormentando o meu casamento. Vocês têm 5 segundos para sair de dentro da minha casa, do meu apartamento, do meu escritório. Pastor, e se eu não sentir que saiu? Fecha a porta, arregaça as mangas e quebra os demônios na oração. Quebra os demônios na oração. Pegue os demônios pelo chifre nessa noite. Esfregue a cara deles no chão e chuta eles para o inferno. Eu estou falando só com quem é espiritual aqui. Alguém está entendendo isso? Então, por favor, reage só mais uma vez. Só mais uma vez. O pastor disse que eu posso ir mais além um pouquinho aqui. Ganhei o coração dele. Não é brincadeira. A nossa geração quer resolver tudo aqui. E o que a gente não consegue resolver aqui, a gente quer resolver aqui. E não é assim que nós aprendemos com os nossos velhos pais. Você sabe como se chamava delegacia de crente na minha época de criança? Se chamava círculo de oração. Como assim, pastor? A gente tinha algum problema, ia falar com o pastor diz: não, vai lá e denuncia lá no círculo de oração.
A gente pegava um bilhete, escrevia o pedido de oração, chegava para as irmãzinhas que não sabiam ler nem escrever, elas catavam o pedido e colavam no joelho. 3, 4, 5 horas de oração. Uma semana, 2 semanas, olha o milagre acontecendo. Nunca vou esquecer, Bruno. Estou num culto de domingo lá na igreja, uma irmãzinha mandou um pedido para dar um testemunho, o pastor deixou. Ela disse: minhas irmãs, eu quero falar com as minhas irmãs, a igreja toda observando. Vocês lembram que eu fiz um pedido aqui, tem um mês para a senhora? A irmã levantou a mão, eu que peguei o pedido. Eu estou aqui para dizer que Jesus resolveu o problema. E eu quero contar como foi. Eu saí da empresa do Dr. Roberto, e o Dr. Roberto não pagou os meus direitos. E eu vim falar com o pastor, e o pastor disse: filha, leva para as irmãs orar. Mas eu não preciso contratar advogado. Você tem dinheiro? Não tem. Então leva para as irmãs orar. E eu levei. Não é que essa semana eu estava em casa, era quase 3 da manhã, bateram na porta da minha casa. Quando eu abro, doutor Roberto: mas doutor, o senhor aqui 3 da manhã, o que foi? Ô Maria, quanto que eu te devo? Não, doutor, deixa isso para amanhã. Não, Maria, eu preciso dormir essa noite. Como assim, doutor? Tem uma semana que eu não durmo, Maria. Eu deito para cá, uma voz fala: paga Maria, senão não dorme. Eu viro para cá: paga Maria, senão não dorme. Paga Maria, senão não dorme. Paga Maria, senão não dorme. Pode parecer coisa de louco. E quem disse que nós somos normais? O que está do seu lado aí não sabe falar português direito, mas fica cheio do Espírito Santo, fala que está falando em língua de anjo. Você congrega numa igreja de gente maluca. E Deus ama gente maluca. Deus ama gente audaciosa. Deus ama gente corajosa. Deus ama gente barulhenta. Ah, pastor, mas o irmão aqui está incomodado. Dá um tei no ouvido dele, quem sabe ele melhora. O Senhor não te trouxe aqui hoje para massagear o seu ego. Isso aqui é uma guerra. É uma guerra. Sempre me perguntam: como é que o senhor venceu até hoje? Estava falando com o pastor Bruno, contando a minha trajetória. Eu tenho 51 anos e prego desde os 13 anos de idade. Quase 100 países do mundo eu já preguei. E no Brasil mais de 4.000 cidades. Todas as lutas comigo vai parar no Jornal Nacional. Você ri porque não é você, bocó. Quantos aqui assistindo já disseram: bicho, agora acabou, terminou tudo. E aí quando a pessoa diz: mas ele está de pé de novo. Aí pergunta para mim: qual é o seu segredo, pastor? É simples. Primeiro, os meus pés fincados em uma rocha. Segundo, eu tenho uma mãe de oração. Terceiro, eu ainda subo o meio do mato para orar. Eu passo férias em Nova York, vou para Dubai com a família, levo minhas filhas para Disney, mas de vez em quando eu boto todo mundo no carro e diz: vão para o meio do mato orar. Um dia eu levei minhas filhas: por que o senhor ora aqui? Eu catei na mão dela e disse assim: aqui nesse cantinho Jesus me deu a sua mãe para casar. Aqui nesse cantinho Jesus me libertou daquela calúnia desgraçada. Aqui nesse outro canto Jesus fez isso. Minhas filhas começaram a entender. Ali não era só um monte, é uma arena de guerra. Nem tudo você vai vencer na força do seu intelecto. Nem tudo o seu advogado ou médico vai resolver. Tem lutas que só se dá num nível mais alto. E esse nível mais alto você não adquire no banco da sua faculdade. Você não recebe com dinheiro, com dólares. Você só recebe se começar a falar com o Espírito Santo. Se você é batizado com o Espírito Santo, por exemplo, por que não falou em línguas até agora? Ah, pastor, mas eu não senti. Está aí o seu problema. O que é que você tem que sentir para dar glória a Deus? O que é que você tem que sentir para falar em línguas? Um arrepio na coluna, que é o vento da asa dos querubins da sua cara? Você não tem que sentir nada, você tem que acreditar que quando você grita, Deus escuta. Que quando você fala em línguas, você não fala a homens, você fala direto a Deus. Você pode ser moderno, você só não pode ser mundano. Você pode ser para frente, só não pode deixar Jesus para trás. Você pode ser uma pessoa descolada, mas não pode se descolar do Espírito Santo. E eu encerro aqui dizendo que depois que Paulo pisou naquela terra, o templo da deusa Diana e a adoração a Diana
foram exterminados da história. Paulo, sozinho, acabou com uma religião antiquíssima, uma religião que tinha entidades, que era a religião dos gregos. Depois que Paulo pisou na Grécia, acabou a adoração aos mitos do panteão, virou lenda. Os meninos gregos compram gibis de Hércules, vão para o cinema assistir filme dos Titãs. Hollywood, junto com a DC, colocaram a filha de Zeus na telinha, a Mulher Maravilha, filha de Artemísia. Eles viraram lenda. Como é que um homem sozinho de 1,5 metro de altura, uma cabeça desse tamanho, caolho e manco de uma perna, acaba com uma religião? Ele levou para aquela terra algo que aquela religião não dava. Ele não levou lendas, ele levou fatos. Ele chamou os feiticeiros, invoca aí, vamos ver se os espíritos descem. Os espíritos fugiram dele. Ele foi falar sobre Diana. A história é engraçada, depois digita lá, como acabou o culto à deusa Diana. A história diz assim: veio um terremoto e rachou o templo no meio. E daí? Rachou o templo. Quantas igrejas caíram e a religião não acabou? Não foi um terremoto que acabou com aquela religião, foi um carpinteiro. Mais tarde, Paulo escrevendo na carta aos Coríntios, na segunda carta, alguém vai falar para ele: é claro que você ganhou os gregos, você era um homem inteligente. E Paulo diz: quando eu fui ter convosco, nada do que eu vos falei foi em sublimidade de palavras de sabedoria humana. Quando eu estive convosco, o que eu levei foi a presença do Senhor, foi a revelação e a unção de Deus. Jesus quer dar isso para você nessa noite. Esta igreja, pastor Bruno, tem que ser uma igreja envolvida pela presença dos milagres. Eu creio que Deus faz milagres ainda. Eu creio que Deus fala em sonhos. Eu creio que Deus dá revelações. Você acredita nisso? Fica de pé comigo. Estou sentindo Jesus aqui. Antes de orar por um grupo específico que o pastor me pediu, eu quero orar por você. Você não pode esquecer de onde você veio. Se você esquecer as suas raízes, o diabo vai te cegar, e ele vai começar a colocar na sua vida coisas que não podem agregar nada, a não ser destruir, falir com aquilo que foi a base da sua fé. Você não pode perder os dons do Espírito Santo. Eu sei que tem muita gente aqui dentro que nem em línguas fala mais, porque acha que não tem necessidade, ou acha que aquilo era só um mero ato de loucura, pois não é. Um outro dia, quando o pastor Bruno me trouxe aqui, se ele tiver essa coragem de novo, eu vou dar um ensinamento sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, quando Paulo ensina para que servem as línguas. Se você estudar profundamente, você vai ver que você perde tempo ficando olhando o pregador com a boca fechada. Paulo diz que aquele que ora em línguas, ele não fala de falar, ele fala que quem está falando em língua está orando. Orando o que? Paulo diz: a mente não sabe, mas o Espírito ora bem. Paulo está dizendo que quando você ora em línguas, coisas que você tem necessidade, coisas que estão aqui no seu intelecto, na sua psique, coisas, traumas antigos, você fala porque você conscientemente não lembra, mas o seu espírito fala. Aí você não lembra porque que os crentes eram curados, batizados com o Espírito Santo, porque eles treinavam o Espírito. Eu creio que Deus pode transformar essa noite esta linda igreja num oceano. E eu queria te desafiar a navegar comigo no oceano do Espírito por 1 minuto. Você pode fechar os seus olhos, pode pegar na mão de alguém que está do seu lado. Isso, aperte a mão da pessoa. Seja um condutor. Ah, meu Deus. Senhor, onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, renova eles. Onde houver alguém que há muito tempo não falava em línguas, devolve as línguas. Onde houver alguém que nunca falou em línguas e quer receber, batiza com o Espírito Santo nesta noite. Senhor, eu quero navegar
para terminar, um recado para o diabo: sai da frente, Satanás! Estamos em guerra!